Olá! Hoje, na nossa aula de microbiologia, nós vamos falar sobre virologia, que é o estudo dos vírus, que são micro-organismos que penetram no hospedeiro e provocam doenças e se reproduzem de uma forma muito rápida. Esses micro-organismos são seres vivos e para eles se reproduzir, eles necessitam de um hospedeiro com temperatura corporal apropriada. A morfologia do vírus é vista através do microscópio eletrônico e é dividido em três classificações principais: poliédrico, que é a simetria cúbica. Nós temos aí a poliomielite, o herpes simples. Nós temos a classificação tubular, que é simetria helicoidal, que as doenças são gripe e cachumba. E nós temos a classificação complexa, que aí nós temos as doenças como a varíola e o bacteriófagos, que são vírus que atacam as bactérias eucariontes e procariontes. A infecção e a replicação do vírus é feito da seguinte maneira: o vírus infecta o organismo e ele consegue penetrar na célula e se multiplicar. Essa entrada na célula acontece da seguinte forma: o vírus se aproxima da célula, ocorre o acoplamento do vírus à membrana celular. Aí o transporte do material genético dessa célula passa para esse vírus. E em seguida, o comando metabólico fica infectado pelo material genético. E aí ocorre a formação de um novo vírus. Esse vírus, ele rompe a célula, dessa forma ele consegue expandir e infectar novas células. Faz parte das doenças virais a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que hoje é conhecida como vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Ela é transmitida de forma direta, que é através do sangue, do sêmen, da placenta. Quais são os sinais e sintomas provocados por essa patologia? Por ela ser uma doença que causou deficiência na imunidade do organismo, então dependerá de outros micro-organismos que irão atacar esse corpo, como por exemplo fungos, os vírus e as bactérias. Para a gente detectar o HIV, são feitos exames, e é o exame de laboratório, que é o teste, o exame, na verdade, é o exame de sangue, que é feito através de laboratório, pelo ELISA, e outros meios que temos hoje, mas o ELISA é o mais conhecido, e através do teste rápido, que em menos de 5 minutos sai o resultado. Qual que é o tratamento atualmente para a HIV? Nós temos aí o tratamento antirretrovirais, que é exatamente o Efavirenz, o Tenofovir, o Etambul, nós temos o Atanasavir, nós temos o Ritonavir, o Lamivudina, que inclusive essas medicações com algumas outras, se elas misturadas conforme apresenta a imunidade do paciente, que a gente pode ser feito um coquetel, um único comprimido ter mais de 3 substâncias. Existe uma grande diferença hoje que as pessoas às vezes desconhecem. O que é o soro positivo, que é HIV? O soro positivo é a pessoa que tem o vírus do HIV, mas ele não tem a doença. Ele tem o vírus, ele transmite da mesma forma, é infecto contagioso, mas ele não tem a doença, ele não faz o uso de coquetel. Já a pessoa que tem o HIV é a pessoa que nós falamos que é o doente, ele necessita de coquetel para manter a vida. E aí, dentro das doenças virais também, nós temos a dengue, que é uma doença viral de gravidade variável, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O modo da transmissão é a picada do mosquito fêmea infectado. Quais são os sinais e sintomas? A cefaleia intensa,
algia nas articulações, a fraqueza, anorexia, hipertermia e as manchas pela pele, principalmente em região torácica, abdominal e costas. Quais os exames que são realizados? É a prova de laço, a contagem de plaquetas, o isolamento do vírus através da sorologia. Qual o tratamento realizado hoje? Nós temos a dengue clássica, que é a hidratação, o repouso e os antitérmicos. E para a dengue hemorrágica, nós temos a avaliação, a verificação da gravidade do caso, a hidratação, reposição de eletrolíticos e o plasma, que aí é a transfusão. E nós temos também como doença viral a febre amarela, que é uma doença viral aguda de gravidade variável, com duração de uma média de mais ou menos 10 dias. Ela ataca o fígado, baço, rins e o coração. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti contaminado, no caso se for em regiões urbanas. E no caso se for pela região rural, em regiões rurais, é através do mosquito Haemophilus contaminado. Quais os sinais e sintomas? A cefaleia, a mialgia, hipertermia, calafrio, a icterícia, náuseas, emese, hemorragias, agitações e delírios. Quais os exames que são realizados? O isolamento do vírus pelo sangue ou a biópsia do tecido hepático e o teste sorológico. O tratamento é hidratação, repouso, medicação para sintomas, no caso, sintomáticos. Então, se a pessoa está tendo febre, a medicação para febre, algia, a medicação para dor e assim por diante, ok? Espero vocês na próxima aula.